Muito bem, já temos aqui a Carolina. Carolina, bom Bom dia. dia, bom dia. Tudo bem? Como é que estás? Antes de mais, está tudo bem? Estou ótima, Paula. Obrigada e obrigada pelo convite. Ora é essa, é que agradeço o teu tempo. Atenção, eu sei que a tua profissão, a nossa profissão, não é? Requer aqui muito tempo e agradeço teres tirado aqui um bocadinho do teu tempo para fazermos aqui digamos, um mini episódio, vá, aqui Uhum. Sim, do podcast sabes que eu Mindset disse Talks. Ora, sim, mas disse, Paulo, eu máximo dos máximos consigo uma hora. Desculpa, mas não, claro. uma hora no máximo. Claro, por isso é que eu preparo logo a malta, não é? Porque a malta já sabe que os meus podcasts normalmente vai para 2 horas ou mais, porque isto tem a ver com o conceito de, não é? De conversas descontraídas. Pronto, e a malta, então isto flui, e por isso é que os podcasts prolongam. Mas não há problema, até porque eu, como eu mencionei ao início, certeza que vamos fazer mais episódios, este não vai ser o único. Malta, obrigado a todos, grande Rui hoje está sempre presente, não Grande falha. beijinho, Um abraço a Rui, bom todos. dia, obrigada. Obrigado a todos e obrigado a ti também, Carolina, claro. E, bem, vamos arrancar, não é? Vamos arrancar. Porquê? Até porque eu estou aqui muito curioso, Carolina. Estou aqui muito curioso. Antes de eu fazer a minha questão, para matar aqui a minha curiosidade, é, se calhar, para enquadrar aqui um bocadinho a malta que depois vai assistir ao podcast, quem é a Carolina Camargo? Não é? É aquela pergunta da praxe, não é? Que Essa toda a gente faz. é aquela pergunta sempre de abertura, não é? Então, Exatamente. quem é a Carolina? Eu tenho tentado aqui mudar um bocadinho o discurso do quem é a Carolina, porque acho que nós temos uma tendência enorme de começar a dizer a Carolina tem não sei quantos anos e é não sei o quê, não é? Exatamente. Antes de qualquer outra coisa, a Carolina é uma pessoa, sei lá, que não gosta de grão. Eu detesto grão. A Carolina não gosta de grão, a Carolina adora dias de chuva para estar em casa, a Carolina é uma miúda que tem uma tendência natural para ser bem disposta, mas também tenho os meus momentos, também tenho as minhas birras, também tenho os meus dramas, quando tenho que ser drama queen também sou. Ok? Tenho mau feitio, ao mesmo tempo que sou uma pessoa muito bem disposta, também tenho mau feitio. Epá, e vim aqui para ser feliz. Isto é uma coisa que eu estou constantemente a dizer. Eu vim aqui para ser feliz e acho que este deve ser sempre o nosso barómetro, não é? Nós estamos cá para ser felizes e temos mesmo que fazer os possíveis para alcançar essa felicidade e para viver o máximo tempo possível, porque é impossível estarmos sempre felizes, não é? Mas o máximo de tempo neste estado de felicidade. Agora, aquilo que tu queres ouvir, que é o resto, não é? Aquelas coisas básicas que nós tendemos a falar quando nos apresentamos. A Carolina tem 40 anos, feitos este ano, em março, já está cheia de cabelos brancos, 2 filhos, o João e a Parabéns, Maria, parabéns. obrigada. O João e a Maria, obviamente os meus filhos também definem-me hoje, não é? É impossível falar de mim sem falar deles. O João tem 7 anos, a Maria tem 6. Sou casada com a mesma criatura que comecei a namorar aos 15 anos, chama-se João. Somos um casal diferenciado, eu acho que da maior parte dos casais. Acho que também isto que nos caracteriza, são 25 anos de história quando os dois estamos na casa dos 40, portanto estamos juntos há mais de metade das nossas vidas, é muito tempo. Sou licenciada em Comunicação Social pela Universidade Católica Portuguesa. Ainda estava na faculdade quando iniciei a minha carreira na rádio sem esperar que aquilo se tornasse, com muita vontade que aquilo se tornasse uma coisa séria, mas sem esperar que se viesse a tornar uma coisa tão séria, embora com muita vontade de fazer da rádio a carreira, mas também com a consciência que não é fácil, é um meio complicado, é um meio que são 7 cães a um osso, é um meio difícil, é preciso trabalhar muito, muitas pessoas falam muito no meio artístico em talento, e efetivamente é preciso ter algum talento, mas o talento também conquista-se, nós melhoramos em qualquer área com o treino, com a persistência, com a consistência e com o dia a dia. Portanto, a minha carreira na rádio fez-se com muito trabalho, ok? Muito trabalho mesmo. E lá estive 16 anos, portanto, ainda estava na faculdade, no quinto ano da faculdade, porque eu sou das antigas, o meu currículo ainda é daqueles Ok, que é quase um curso de medicina. ok. Ainda estava na faculdade quando comecei do zerinho, e lá estive 16 anos no Grupo Renascença. O Grupo Renascença, para quem não sabe, na altura, eram 4 rádios, Renascença, RFM,
Mega e a Rádio Sim. A Renascença, RFM, Mega Hits e Rádio Sim, disse todas. E outras empresas agregadas ao grupo, que muitas pessoas não sabem que existe, mas temos nomeadamente até uma empresa de eventos. E, portanto, lá tive 16 anos, 5 na Renascença. Bem, nem vou aqui precisar muito, mas eu comecei... Sim, mais ou menos. Quando eu comecei a ir ao microfone, as primeiras coisas que eu fiz no microfone foram informações de trânsito, portanto eu era a menina do trânsito, isto depois de 2 anos a escrever. Eu era a menina do trânsito, fui a menina do trânsito durante 2 anos, depois comecei a fazer programas de fim de semana, depois passei para a Renascença, tive 5 anos na Renascença onde fui estupidamente feliz. E depois os últimos 10, então, tive na RFM, onde também fui muito, muito, muito feliz. Portanto, sou muito grata, estou sempre a dizer isto, é uma tecla que eu bato muito. A rádio também me define, é impossível não me definir. Eu estou farta de dizer, eu saí da rádio, a rádio não saiu de mim. Fui muito, muito feliz, sou muito grata, mas também saí, Paulo, com uma sensação profunda de o que eu tinha para fazer aqui está feito. Uma sensação profunda de missão cumprida. O que eu tinha para dar, no meu melhor, eu acho que quando nós devemos nos entregar às coisas em bom. É tipo um casamento, sabes? Quando um casamento começa a descambar, tu tens que sair naquela fase em que ainda está em bom, para manter o respeito, para manter a amizade, para manter a cooperação, para manter o amor, para deixar as coisas em paz, em harmonia, percebes? Portanto, eu sinto isto, eu sinto que eu saí na altura certa, no momento certo da minha vida, quando a minha vida profissional ali, eu comecei a ter esta sensação que me incomodava muito. Se eu arrastar esta situação com a barriga, isto vai entrar na onda em que eu já não vou estar feliz, em que eu vou me tornar um velho do Restelo, em que eu vou me tornar uma pessoa frustrada, em que em vez de ser bom vamos começar aqui na fase da decadência, no está tudo errado. E eu não sou assim, ok? Eu tendencialmente não sou assim, eu não gosto de viver assim. E acho que isso é contagioso, é tóxico. Acho que quando nós estamos num ambiente que para nós é pesado, tornamos o ambiente pesado para nós, pesado para outro. E isso para mim estava completamente fora de questão. Portanto, antes de entrar nesse ramo, quem está mal muda-se e, portanto, o mundo é enorme, o mundo é muito grande e, portanto... Nunca se sabe as oportunidades que vão aparecer, não é? Não. Nunca se sabe. Não, eu acho Olha, que nós nem sequer estamos programados e deveríamos estar para pensar exatamente isto. A vida é um poço de oportunidades. e temos que sair da concha, né, para perceber e aproveitar, ou seja, pelo menos abrir o campo de visão para essas oportunidades, né? Porque depois ficamos fechados na concha e as oportunidades podem-nos passar ao lado e não vemos. Eu percebo perfeitamente. Olha, Carolina, fizeste aqui um resumo muito, muito bom e muito Um completo. resumo muito Obrigado. grande. Foi profundo, atenção, e deu para contextualizar, claro, aqui muita coisa. Mas diz uma coisa, ajuda, porque eu estava aqui a tirar umas notas e tu disseste aqui há pouco atrás, portanto, que tu já desde muito cedo tinhas aquela vontade de entrar na rádio, não é? Que era um grande sonho. Ou seja, como é que te surgiu esse sonho? Não é? Como é que surgiu essa vontade enorme de quereres fazer rádio, de saberes é mesmo isto que eu quero fazer lá na frente? Olha, fizeste uma pergunta muito curiosa porque acho que isso também tem pautado a minha vida. Eu não sei se eu entro nos desafios pelas razões certas. Eu estou farta de dizer isso em relação ao imobiliário. Eu não sei se eu entrei no imobiliário pelas razões certas, se é que as razões certas existem, não é? Porque isto é tudo muito relativo. E se de alguma forma aquilo que eu disse fez-te pensar que eu desde pequenina queria ser locutora de rádio, então eu expressei-me muito mal. Eu nunca pensei ser locutora de rádio até ao curso, até estar na faculdade, até estar a tirar a licenciatura em comunicação. Na verdade, eu quando era pequenina queria trabalhar numa papelaria para embrulhar presentes porque eu adorava fazer embrulhos. Depois quis ser bailarina, depois quis ser cabeleireira, depois quis ser uma data de coisas. Portanto, isto em criança, não é? Depois ali na minha fase de adolescência, eu não sabia de todo, Paulo, não fazia patavina de ideia, para não dizer outra coisa começada por P, o que é que eu queria ser. Eu andei ali completamente à nora, eu não fazia ideia, eu tinha uma família que dizia, e o namorado, porque o João já namorava comigo na altura, que dizia que eu ia ter que ser, que eu daria uma excelente advogada pelos meus poderes de oratória, que eu daria uma excelente advogada, só que ao mesmo tempo que eu sei que eu
que eu efetivamente tenho aqui um bocadinho aquilo que chamam, vá, o dom da palavra, também o que quer que isso seja. Epá, eu sou uma calinas, eu na faculdade, epá, eu olhava para a malta de direito e dizia, não consigo sobreviver a este caos, eu não consigo ter esta visão de estudo e de entrega e de tudo. Eu adoro o talento natural. Sabes aquele talento, Paulo, que não te obriga, que te flui de uma forma muito natural e que depois não te obriga a mergulhar ali num sentido enorme de estudo. Eu não sou muito estudiosa, tenho que confessar isto. Pá, as coisas são como são e eu sou extremamente transparente. Portanto, eu nunca fui uma marrona. E para mim a malta de direita eram os marrões. E tinham que ser uns marrões e fazia parte. Epá, eu, por mais que eu diga assim, epá, eu gostava muito de ter experimentado, epá, eu não tive coragem para passar uma vida a amarrar. Então pensei, epá, eu sou uma miúda que tem aqui este jeito, pá, e o curso de comunicação é muito mais simples, eu vou fazer o curso de comunicação com uma perna nas costas, eu vou fazer comunicação, mas nem sabia porque é que eu ia fazer comunicação. Olha, sabia, porque era mais fácil, na minha cabeça é muito mais fácil tirar um curso de comunicação Já, do que tirar um curso já de me direito. respondeste, já me respondeste a uma pergunta que eu tinha aqui para fazer, o porquê dessa licenciatura então, mas já percebi, Sim, achaste que era sim, e mais por ser altamente simples. abrangente. Ok, Eu pensei assim, um curso de comunicação é um curso super abrangente, dá para tudo e não dá para nada, não é? ok. Tipo, pá, posso fazer aqui uma data de coisas, posso pensar em qualquer meio de comunicação, seja imprensa escrita, seja rádio, seja televisão, da mesma maneira que daria depois para fazer alguma coisa em marketing, em publicidade, em relações públicas. Portanto, eu tinha aqui uma panóplia de coisas que eu poderia depois então optar. E foi por isso que eu fui para a comunicação. Eu só descubro a rádio no terceiro ano. No terceiro ou quarto ano de faculdade, vê bem o que é que eu ligo a esta coisa curricular, que eu já nem sei se aquilo foi no terceiro ou no quarto ano, que eu efetivamente tive rádio como cadeira. Foi o ano em que nós entramos um bocadinho na prática, e aí tive televisão, tive rádio, blá blá blá. E quando eu vou fazer a cadeira de rádio, apaixonei-me brutalmente por aquilo. Foi tipo amor à primeira vista, e eu fiquei do género completamente apaixonada e fez-se luz na minha cabeça, e eu disse, é isto. Eu sabia que um dia E, ia encontrar a resposta, e é isto. E quando eu percebi é isto, epá, depois aí sim começou o meu trabalho afincadamente para tornar aquilo, para fazer daquilo carreira. Tanto que eu ainda estava na faculdade, quando a par com a faculdade tiro um curso específico em rádio, que era para aprofundar os meus conhecimentos naquele meio. Portanto, eu fiz a Católica e fiz o Senjor ali durante uns tempos a taco a taco, porque eu efetivamente percebi que era a rádio, ok? Tu é boa. que és, Diogo! Temos aqui o grande Diogo Santos Real Estate a dizer que a Carolina é mesmo incrível. Ele é Obrigado, Diogo, pela tua presença e pelo teu comentário. Malta, que estão a ver esta live, eu não o disse ao início, só um parênteses. Malta, tirem prints, partilhem. Ok, esta live pode. O propósito deste podcast é inspirar pessoas, portanto, quem sabe aqui a história da Carolina vai inspirar de certeza quem estiver a ver agora e mais tarde, né, no Spotify, no YouTube, de certeza que isso vai ser possível. Tirem prints, partilhem, ok, façam chegar a quem vos parecer que seja indicado. E, Carolina, ou seja, portanto, no terceiro ano é que tu tiveste esse despoltar, não é, de que a rádio é que é, ok. O que é que tu viste na rádio, não é? Quando tu tiveste a cadeira na faculdade, que realmente despertou esse bichinho. O que é que te fez dar esse clique? Tens ideia? Olha, não sei, eu acho que a rádio está envolta a um misticismo um bocadinho inexplicável e todas as Ok. pessoas dizem isto, não é à toa que é apelidada da caixinha mágica, não é? Eu acho, e isto é uma coisa que eu me orgulho imenso, Paulo, e daí o profundo sentimento de gratidão. Um, eu diria que 90% das pessoas não faz ideia de como é que a rádio é feita. Só quem está lá dentro é que realmente sabe como é que aquilo é feito. Então ajuda-nos. Como é que isso é feito? Vou Epá, já adiantar. não, é impossível dar-vos uma aula de rádio em 30 minutos. Aquilo é uma vivência, é uma experiência do dia a dia. E há grandes descobertas no dia a dia na rádio, no trabalhar na rádio. E, efetivamente, cada vez mais é um meio muito aberto, porque vês as caras, porque tens redes sociais, porque tens. Pá, mas a voz. A voz continua a ser o ponto-chave, não é? Aquilo que tu consegues fazer com a tua voz e a proximidade que tu consegues ter com o outro através das tuas palavras é uma coisa completamente fora. É completamente fora. Uh, portanto,
não só nesta proximidade que tu crias com quem te ouve, eu tive coisas na rádio, Paulo, epá, que eu até hoje, não sei quantos anos depois, não consigo quase não vir as lágrimas aos olhos quando eu falo delas. Porque eu acho que, eu falo por mim, eu quando comecei, eu como não era uma ouvinte assídua de rádio, tipo, o meu marido sabia o nome dos locutores e não sei o quê, e eu ainda hoje adoro ouvir rádios onde as pessoas falam imenso. Eu sou honesta, para mim a rádio é muito mais música do que propriamente palavra, eu adoro ouvir música na rádio. Mas quando tu percebes que efetivamente há pessoas a ouvir-te e que tu és estupidamente importante para aquelas pessoas, isto faz-te uma toca-te de uma forma que eu não te consigo explicar. E eu posso dizer-te, porque eu nunca me vou esquecer do wake-up call que eu tive da primeira vez que isto me aconteceu. Foi nos primórdios, onde eu ainda era muito, muito rookie a fazer rádio. Portanto, quando és muito, muito, muito rookie a fazer rádio, a tendência é fazer programas onde muito poucas pessoas ouvem, para se fizeres merda, pouca pessoa atinge. Sim. Eu fazia madrugadas naquela altura. E lembro-me perfeitamente de pensar, quem é que ouve isto às 3 da manhã, estás a ver? E de repente há um dia que eu recebo uma mensagem que eu nunca mais me vou esquecer de um gajo, desculpem a expressão, de um senhor, não é um gajo, é Estamos à vontade, um ok? senhor, Quem é que nunca disse um esse? senhor, pá, um senhor que me diz, Carolina, não me abandones. Eu estou na maternidade Alfredo da Costa, vai nascer a minha primeira filha e tu és a minha única companhia. Pá, quando ele me diz isto, epá, tu ficas assim completamente sem chão, percebes? De repente, a tua voz, a tua pessoa, a tua presença, não, um momento mais importante da vida de alguém. Isto é uma coisa que tu levas para o resto da vida, percebes? E quem diz isto, epá, nós já tivemos, epá, se eu te disser, não, graças a Deus não aconteceu comigo, mas acontecem as coisas mais estranhas que tu podes imaginar. Eu estou a falar de um momento muito bonito, como te posso dar um exemplo de um colega meu, cuja a ouvinte disse, eu vou-me suicidar. E a quem ela Ok, diz isto é um locutor de rádio. ok. Mas a ouvinte disse ao É um locutor, é locutor, isso? sim. Estava a ouvir o programa dele e estava desesperada. Era uma pessoa que, obviamente, estava num desespero atroz, não tinha a quem recorrer. E isto é um, grupo, é um grito de ajuda, não é? Porque, Paulo, quando eu te digo que nós tornamos efetivamente parte integrante da vida das pessoas, é mesmo uma cena muito séria, percebes? É uma coisa muito séria. Aquilo tem um impacto. E é por isso é que eu te digo: só mesmo quem está lá dentro e quem vive aquilo, é que consegue perceber a dimensão que a rádio tem. Pá, já para não Ou falar de seja, outras coisas, não é? O sim. minuto na rádio hoje em dia é muito mais valioso do que em qualquer outro meio de comunicação. Portanto, uh, aquilo é realmente um, epá, um submundo dentro do nosso mundo. É uma coisa muito, muito, muito única e incomparável. Tu acreditas, ou seja, que a voz enquanto rádio, acarreta poder emocional nas pessoas que estão a ouvir, nos ouvintes? Eu tenho uma opinião, Atendendo àquilo que me eu relataste tenho uma, agora? eu tenho uma opinião muito própria em relação a essa questão da voz, Paulo. Eu não acho que seja a voz isolada o grande poder. Eu acho que é a pessoa. Eu digo isto sempre, acima de tudo são sempre as pessoas. É o conteúdo. Entendes? Ou seja, eu acho que uma voz só por si é vazia. Agora, o que tu dizes, a forma como tu dizes, a entrega que tu tens àquilo que tu dizes, isso é que faz diferença. Não é a voz isolada, que tem realmente impacto nas pessoas. É o que tu dizes e a forma como tu dizes. Entendes? Uhum, uhum. Eu estou aqui a tirar apontamentos que é para não me esquecer. É o que tu dizes e a forma como tu dizes. E repara uma coisa. Ou seja, porque eu posso dar a minha experiência. Muita gente não sabe, mas eu antes de entrar no mercado imobiliário trabalhei muito tempo por turnos. Eu fiz muitas noites. A minha vida no passado, portanto, era centros comerciais e trabalhei muitas, muitas noites. E a rádio, à noite, realmente faz muita companhia a muita gente. Achas que as pessoas têm noção, ou seja, achas que existe uma noção da importância da rádio na vida das pessoas, no cotidiano das pessoas ou não? Eu acho que Tem, tem- eu acredito que sim.
Sim, e tu tocaste aí eu também fiz muitas noites na rádio, e os ouvintes da noite são muito especiais. Eu adoro as madrugadas, porque na madrugada o que é que acontece? Tu baixas drasticamente a quantidade de ouvintes que tens, mas ao mesmo tempo aumentas muito a qualidade de escuta. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que as pessoas, os dois grandes horários da rádio são os drive times, portanto, as idas para. E de repente já não estou na rádio há um ano e estou aqui a falar da rádio, mas pronto. Quando é que tu ouves rádio? Quando vais para o trabalho e quando regressas a casa. São os dois grandes horários muito fortes da rádio. Só que, Paulo, são horários de muito lufa-lufa. São horários em que as pessoas estão efetivamente a ouvir rádio, mas ao mesmo tempo a pensar que podem chegar atrasadas ao trabalho e que o chefe se vai zangar, porra, porque é que eu estou aqui no meio do trânsito, está o trânsito filho da mãe, eu nunca mais chego ao trabalho, ou o que é que eu vou fazer para o jantar quando regressam a casa e tenho que ir buscar o Francisco para a escola, a Matilde não sei onde, tenho que levar para a natação e tenho que não sei o quê, depois tem. Portanto, são horários em que a tua cabeça não para, em que tu estás com muito ruído, tu estás com muito trânsito, tu estás muito compenetrado na tua vida, nos que tu tens para fazer, nas tarefas todas do teu dia, e portanto tu não estás ali num ambiente mais calmo. Okay? Tu estás a ouvir a rádio está sim a ter um papel importante na tua cabeça, mas cheio de interferências. Enquanto na madrugada são horários altamente solitários. Quem trabalha, e se trabalhaste por turnos, e isto também foi a rádio que me ensinou a meter na cabeça daquelas pessoas que estavam a trabalhar à noite completamente sozinhas, tu estás muito isolado, tu estás a viver ao contrário do mundo, tu estás sozinho. São horários em que tu efetivamente não tens ninguém para conversar, ninguém para partilhar. O comum dos mortais está a dormir e tu estás acordado. Então quem é que está contigo? A pessoa que está a falar contigo na rádio. E crias ali laços, são as pessoas que mais interagem, que mais mensagens mandam, que mais partilhas emocionais fazem, que mais te contam da vida. Portanto, crias ali uma relação muito especial. Os ouvintes da madrugada são efetivamente ouvintes muito especiais. A Isabel Carvalho, completando aquilo que estás a dizer agora, a Isabel Carvalho diz aqui que durante muitos anos que foste a companhia no trajeto do carro e para o trabalho. Na companhia, portanto, a companhia dela. E Isabel, agora, obrigada. Um e grande agora beijinho. e agora és colega, portanto, colega no mercado imobiliário, e obrigado, Isabel, pelo teu comentário, e obrigado a todos também, mais uma vez, que estão presentes, e diz-me uma coisa, Carolina, eu sou suspeito, lá está, porque foram muitos anos, foram acho que 12 anos, tenho esta ideia, não sei exatamente, a trabalhar por turnos, portanto, foram muitas noites, e aquilo que tu disseste, eu revejo-me nisso, porque realmente a rádio, tirando se calhar depois, entretanto, o aparecimento de podcasts, etc., não é? A rádio foi, e acho que ainda continua a ser a presença, companhia de muita gente. Aliás, a RFM, não é? Que foi onde passaste, não é? Uma das grandes rádios por onde tu passaste, é uma das minhas rádios preferidas, e Não gosto. ainda hoje ouço. E ainda hoje ouço, atenção, ainda hoje ouço. E o que eu te queria perguntar era, tu tens Um alguma grande beijinho, história. Marco. É o Marco. Marco Magalhães, a voz da Carolina é inconfundível. Boa. Marco, obrigado, um abraço também. Atendendo aqui, ou seja, porque isto é muito interessante, a questão Vamos voltar aqui, se calhar, ao período da pandemia, por exemplo. A pandemia, não é? Que foi um período onde tivemos todos fechados, enclausurados em casa. Não sei se tiveste essa ideia ou não, mas a rádio esteve muito presente na vida das pessoas, mais até que o normal. Porquê? Porque eu sei, ou seja, isto são histórias que eu conheço, é? Eu próprio fui igual, né? Estamos em casa, estamos trancados, e o que é que acontece? A malta, portanto, não queria estar a assistir a notícias, né? Porque as notícias eram Covid a toda hora, Covid a toda hora. E a pandemia, eu fiquei com essa ideia, que a rádio esteve ainda mais presente na vida das pessoas. Tu acreditas que teve o maior impacto o mundo da rádio durante esse período, em particular? Sim, sem dúvida, e até porque a rádio na altura da pandemia viveu um momento muito caricato, que para nós, locutores de rádio, aquilo era impensável até acontecer, não é? E por isso é que não existem impossíveis, não é? Impossível só é impossível até acontecer. Para nós era completamente impossível fazer programas na nossa casa. Era Uhum. impossível, quer dizer, por meios técnicos, por meios logísticos, por uma data de coisas, acima de tudo meios técnicos e logísticos, montar estúdios de rádio dentro das nossas próprias casas, quer dizer, era inconcebível. Até o mundo pregar-te uma grande partida e ter que acontecer, não é? E, portanto, eu acho que por essas duas razões, primeiro por estarmos todos em casa,
E também, a par com isso, por termos vivido um dos momentos mais caricatos da história da rádio, que era os locutores fazerem programas dentro das suas próprias casas, foi um momento muito marcante, e claro que a rádio teve uma importância muito grande e que ficará marcado para a história, porque quebraram-se, na pandemia, quebraram-se uma data de impossíveis. E isso não é faz história. Nitidamente isso faz história, por isso é que eu estou constantemente a dizer, e isto eu também tento fazer, mesmo nos piores momentos da nossa vida, nós temos que retirar dali alguma coisa. E eu acho que a pandemia e o Covid é exatamente isso, Paulo. Foi um dos piores momentos da nossa história, mas ao mesmo tempo, tanta coisa que se retira dali. Desculpem quem discordar, boa. Retirou-se deste período horrível, que foi horrível, morreu muita gente, nós passámos muito mal, psicologicamente abalou-nos a todos, mas mesmo num momento tão difícil, retirámos muitas coisas boas e, acima de tudo, muitos ensinamentos. E, portanto, também na rádio eu senti isso, que a pandemia trouxe muita coisa boa. Sim, eu também tenho essa opinião. Lá está, nem que seja nesta parte do digital, que obrigou a muitas mudanças em todos os espectros profissionais e pessoais. Atenção. Aliás, eu falando aqui no caso concreto da RFM, né? Portanto, eu acompanhei muito o processo da RFM, porque lá está, é uma das minhas rádios preferidas, e atenção, este podcast também é patrocinado pela RFM, ok? Eu sou mesmo fã já há muitos anos. Pá, eu acompanhei este processo, eu vi a logística que foi preciso, principalmente no programa da manhã do Pedro Fernandes e do resto da malta, portanto, a logística que eles tiveram que ter para fazer os programas, Foi portanto, muito é tirar o chapéu. desafiante, muito desafiante. É tirar o chapéu. Antes de responder aqui a alguns comentários, Carolina, ajuda-me só numa coisa. Saíste da RFM quando? Em abril de 2022. Portanto, já apanhaste a pandemia, ok. Portanto, foi quando saíste, boa. Tens saudades desse período? Do tempo em que eu trabalhei na rádio. Sim. Depende, o que é saudades, Paulo? Saudades da experiência, saudades, se calhar, das pessoas, das histórias. Aqui a palavra saudade. Isto também tem muito que se lhe diga, não é? Porque se tu me disseres assim, não, saudades, queres voltar? Não. Não, agora, saudades é um sentimento muito bom de gratidão, de fui muito feliz ali. Para mim, saudade tem sempre implícito querer voltar, não é? Portanto, tenho alguma dificuldade aqui com essa palavra. Ou seja, eu aqui significar queres voltar? Não. Agora, se tu disseres assim, olhas para trás com um sorriso, sim. Pronto. Sim. É um pouco por aí, sim. Das histórias, não é? Porque eu presumo que na rádio tenham muitas histórias, conheçam muitas histórias, não é? E vivam muitas histórias das pessoas com quem se rodeiam e dos convidados, não é? E até, lá está, dos telespectadores, não, dos ouvintes que ouvem a rádio. Tu tiveste assim alguma história? Há bocado partilhaste que houve colegas, não é? Que tiveram pedidos de ajuda e vários desabafos de ouvintes. No teu caso em concreto, tiveste também alguma coisa assim parecida? De ouvintes a deixarem relatos? É impossível não ter histórias de ouvintes. Nós tornamos efetivamente parte da família de muita gente, percebes? Agora ia falar do Marco e da Maria. Paulo, tens aqui duas pessoas que já estão fartas de mandar mensagens. Sim, já lá vamos. A Maria e a Maria. Não está esquecido, malta. Não está esquecido. São dois ouvintes que eu trago da rádio e que, mesmo durante o tempo que eu lá estive, sempre tiveram uma proximidade, um carinho, um respeito, uma mão, uma palavra, acompanharam a minha vida, o meu percurso. E repara, são dois miúdos. Não têm entre 15 e 20 anos, percebes? São dois miúdos. E tu pensas assim, caramba, que bom. E eu já lhes disse isto uma vez. Às vezes eu tenho a sensação que eu podia ter saído da rádio para ir plantar batatas ou para ir fazer outra coisa qualquer, que o que a gente criou não se estraga, não se perde por eu estar ou não estar na rádio. São relações que ficaram, percebes? E que sempre me apoiaram na minha decisão de fazer isto, fazer aquilo, em todos os meus projetos, em todas as minhas coisas. São pessoas que genuinamente eu sei que gostam de mim, que torcem por mim, percebes?
Portanto, podia-te falar aqui de N coisas, N experiências, mas já que eles estão aqui, falo deles. Portanto, claro que sim, Claro. claro que sim, claro que se criam relações. Pá, eu tenho outro caso de outra família que para mim é muito especial, que eu estou a falar de... Eu tive 16 anos na rádio, assim, portanto há 17 começaram logo, ainda eu quase que era estagiária, a mandar umas mensagens e tal e coisa, na altura ainda pela rádio, depois pelas redes sociais, que é a família de Bruxelas. Eu chamo-lhes a família de Bruxelas. Que é uma família que vive em Bruxelas, epá, e que não há um Natal, não há uma passagem de ano, não há um aniversário meu, não há um aniversário dos meus filhos que lhes passa ao lado. E estou a falar, Paulo, de 17 anos. Porra, 17 anos é muito tempo. 17 É uma vida. é muito tempo, é uma vida. Pá, e tu pensas assim, fogo, tu crias mesmo a relação com as pessoas. É impossível não o fazeres. Claro Eu que acho. com algumas, porque não é com todas. Não é com todas. Claro, sim, sim. Não é possível. Mas claro que sim, claro que sim. Sim, eu sou suspeito, vamos lá ver. Quantas referências eu tenho no mercado, seja de setor for, que eu ouço os podcasts e hoje ouço os vários programas que essas pessoas têm. Aliás, até lá fora, nos Estados Unidos, por exemplo, eu não os conheço pessoalmente, mas eu tenho aquela. Existe uma ligação, não é? Existe uma ligação porque tu acompanhas o trabalho dessa pessoa muito tempo. E por isso é que depois, quando estamos presencialmente com essas pessoas, é uma festa, não é? É uma loucura, porque tanto tempo a seguir o trabalho dessa pessoa e depois, quando tens essa oportunidade, e lá está, quando se é transparente, não é? Quando se é fiel aos valores e aos princípios das pessoas, ligam-se, não é? E ficam fidelizadas, digamos assim. Olha, temos aqui, antes que eu me esqueça, o Francisco P. Tavares, ele faz aqui uma pergunta que é: Carolina, quando é que voltas à rádio ou quando é que lanças a tua rádio digital? É a pergunta do Francisco. Olha, Francisco, obrigada, antes de mais por estares aqui, obrigada pela tua pergunta. Eu não faço tensões. Eu não gosto de dizer desta água não beberei, eu não gosto não gosto, eu acho que as pessoas não sabem o dia da manhã e o que é hoje, o que é válido hoje, amanhã pode deixar de ser e a vida já provou isso, acho que a toda a gente. Mas nesta altura não há qualquer vontade da minha parte para voltar à rádio. Eu partilhei isto até na semana passada, eu tive a hipótese de fazer um pequeno projeto em rádio, muito parecido com o que ele está para ali a sugerir, que é alguma coisa mais digital. Fui convidada nesse sentido e eu recusei o convite, recusei a proposta, porque efetivamente era gritante para mim experimentar alguma coisa completamente diferente. Era gritante para mim experimentar coisas que me tirassem completamente do meio onde eu estava há 16 anos. E, portanto, Francisco, vou tentar responder à tua pergunta de uma forma altamente honesta, transparente e objetiva. Eu saí daquela que para mim é a melhor rádio nacional. Por livre e espontânea vontade. Agora vão dizer, a comercial é líder de audiências. Com todo o mérito, e eu sou a primeira a dar todo o mérito à comercial, merece o que conquistou nos últimos anos. Só que eu ainda faço parte de uma velha guarda, e é horrível dizer isto, mas de uma velha guarda onde durante muitos anos nós fomos líderes destacados da audiência e nós estávamos nos pinkers e na crista da onda e nem sequer havia qualquer hipótese de alguém nos bater os calcanhares. É como fazer um podcast diário. Eu sei, Francisco, eu sei. Estou a tentar esclarecer aqui essa situação. E, portanto, sair daquela que era, a meu ver, não quer dizer que seja para o mundo, não quer dizer que seja para a Marca Peste, não quer dizer que seja para nada. Para mim, sair do maior projeto radiofónico de Portugal por livre e espontânea vontade e meter-me noutra coisa qualquer que para mim nunca iria chegar aos calcanhares está fora de questão. Não era uma coisa que me chamasse. E dizem muito bem, um podcast, uma rúbrica, lives, ou o que quer que seja. Não é trabalhar em rádio, mas ao mesmo tempo consigo aproveitar os ensinamentos que tenho. Eu percebo perfeitamente a tua questão, Francisco, e às vezes até me dói o coração, porque tanta gente me diz isso e quase como um sentido de pedido, Carolina, faz qualquer coisa no digital, faz um podcast, cria uma coisa. Mas eu acho que as pessoas também precisam e merecem de um... Eu não gosto de falar por ninguém. Eu preciso do meu
tempo de afastamento. Não sei se isto faz sentido na vossa cabeça, não sei se isto, se vocês se conseguem entender ou calçar os meus sapatos. Eu preciso de um tempo de afastamento, de distanciamento, de descolar um bocadinho daquilo que eu fui, daquilo que eu fiz, aprender coisas novas, mergulhar em projetos diferentes, em ensinamentos diferentes, em fazer coisas que para mim são realmente fora da caixa, para mim são fora da caixa, e não tanto continuar sempre com a minha pegada da rádio, com a minha pegada da comunicação e tal e coisa. Não quer dizer que de hoje para amanhã eu não acorde com outra coisa. Eu estou a dizer aquilo que eu sinto neste momento. E mesmo no ramo imobiliário, quando eu entrei, eu acho que também não há problema nenhum em dizer isto, o Cris, que é o meu broker, que tu conheces muito bem, das primeiras coisas que me disse foi: Carol, nós temos que conversar porque temos que fazer coisas a nível de voz e de digital e de disto e daquilo. E o Paulo Cris: nem sequer fales comigo. Nem sequer fales comigo. Ok. Fechada para balanço, estou completamente fechada para balanço, não quero saber, eu quero vender casas, não quero microfones, não quero vídeos, não quero nada. Tipo, e passaram 6 meses, meio ano, e eu já estou a voltar às lives. Eu acho que as pessoas precisam deste tempo, não é? Eu precisei deste tempo, de hoje para amanhã, aos poucos, com um projeto que realmente faça sentido para mim, que seja diferenciador, que venha acrescentar valor às pessoas. Eu acho que aos poucos vou começar, obviamente, a abrir essa porta. Posso, Carolina? Atenção, estás à vontade de não responder a alguma pergunta que eu faça que possa tocar num ponto mais sensível, ok? Porque isto, pronto, eu depois tenho esta tendência de começar a querer aprofundar as coisas. Mas eu estou aqui com uma curiosidade, porque eu sinto e noto, mas principalmente sinto, lá está, através da tua voz, que há muita emoção por detrás desse teu percurso na rádio, não é? E dessa tua experiência na rádio, principalmente pela tua saída. Que eu não sei os motivos, atenção, mas era isso que eu queria te perguntar. Era, se podias partilhar, o que é que te levou a fazer sair da rádio? Eu já E, partilhei isso várias vezes. Eu própria senti-me na obrigação, não é na obrigação, é no dever de explicar publicamente o que é que me tinha levado a sair da rádio. Porquê? E porquê é que eu digo que eu senti esta obrigação barra dever? Porque, lá está, pelo respeito que eu tinha a quem me ouvia. Então, se as pessoas me acompanharam, como eu estou a dizer, algumas durante 17 anos, se eu tornei-me parte da vida delas, da família delas e não sei o quê, eu acho que lhes devo explicar o porquê que eu já não vou estar aquele dia, àquela hora, a fazer aquilo que sempre fiz, não é? Acho que é um mínimo de respeito. Portanto, eu fiz uma live logo uns meses depois da minha saída da rádio explicar as minhas razões e, obviamente, é um tema que, tanto no presencial, das pessoas, não há viva alma que não me pergunta o que é que me fez sair da rádio, como também aqui em lives e em momentos toda a gente me pergunta e eu não tenho problema absolutamente nenhum em partilhar as razões que me levaram a sair da rádio. E é por isso que eu digo que a pandemia também teve um lado muito positivo, porque eu acho que a pandemia pôs as nossas vidas em suspenso e fez-nos repensar e relativizar e priorizar uma data. E foi precisamente na altura da pandemia e do lockdown que eu comecei a ponderar, olhar para a minha vida profissional por outras vertentes. Na altura, sem imaginar sequer sair da rádio, mas começar a fazer outras coisas a par com a rádio. E eu comecei a dedicar-me a projetos de vendas, fiz várias coisas a nível das vendas e comecei a ter um bichinho muito grande pelas vendas. E as vendas foram se tornando cada vez mais sérias na minha vida, das vendas a equipas a liderança, projetos não sei o quê, começar a pensar afincadamente em fazer uma certificação em coach, que foi uma coisa que eu fiz depois na altura em que realmente saí da rádio, como eu falo da Almeida. Mas então, foi em plena pandemia que eu pensei, bom, a vida pode ser super diferente daquilo que nós achamos que efetivamente a vida é. A vida é o que eu estou a dizer, o impossível só é impossível até ser possível. E quando me meteram em casa, aquilo que eu sempre achei foi: não me ponham a trabalhar em casa, eu fritaria a pipoca, porque eu estava muito habituada àquele ramo e aquele frenesim de ir para a rádio, para o estúdio, babá. E de repente, quando eu tive que ficar em casa, eu reagi de uma maneira completamente diferente àquela que eu achei que iria reagir. Eu adorei. Eu adorei, porque para mim era impensável. Para mim era impensável. Eu sempre achei que ia ser muito, muito infeliz sem ir para lá todos os dias, sem ver pessoas, sem tomar café, sem não sei o quê, sem nada. E eu, de repente, fui muito feliz no tempo em que estive em casa.
E confesso que às tantas eu pensei assim, eu estou tão habituada a este ritmo que eu nem sequer pondero não andar a correr, não atravessar a ponte, não apanhar trânsito, não picar o ponto, não sair a correr, não. E quando eu tive que voltar a esta vida no pós-pandemia, eu não consegui, Paulo, eu não me consegui voltar a habituar ao picar o ponto, ao andar sempre tum, 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 porque de repente já não era uma miúda de 20 anos e tinha uma grande vida, eu hoje tenho 2 filhos e vais dizer, pá, mas todas as pessoas que trabalham têm filhos. Claro que sim, mas eu só posso falar por mim. E de repente o stress e depois comecei a ver montes de amigos a trabalhar em sistemas híbridos, a ficar 2 dias em casa, a conseguir gerir a vida, a agenda, os filhos, a casa, o trabalho de uma forma completamente diferente da minha e eu sempre a viver, pá, num stress constante. E o picar o ponto, o atravessar a ponte, o cumprir horários, o não sei o quê, o andar sempre naquela coisa começou-me a afetar brutalmente. Esta foi uma das razões. E eu acho que é tipo fazer um bolo, tá? Ou fazer um shot, um cocktail molotov. Tu precisas ali de vários ingredientes. Então juntou-se o não conseguir aliás, o ter tido uma dificuldade imensa ao voltar num ritmo de trabalho, picar o ponto e tal, efetivamente, da forma que a rádio é feita num pós-pandemia, a juntar a isso um salário que eu não tenho problemas nenhum em dizer isto, para mim não cumpria o meu valor, o que eu recebia estava a anos de luz daquilo que é efetivamente o valor que eu agrego a uma marca. E, portanto, eu sabia que dali não iria passar, eu estava no topo da minha carreira, basicamente, portanto, eu estava com 30 e tal anos e aos 40 e tal, 50 e tal, isso não ia passar dali, há um teto estava preenchido, estava cumprido, epá, e lá está, para mim, e sem problema nenhum, estava a anos de luz do valor que eu acrescento, da entrega que eu tenho, daquilo que eu faço, e depois aquela situação de estás completamente na tua zona de conforto. Portanto, eu estava num stress porque eu já não via a cumprir aquela agenda, eu estava numa situação em que financeiramente estava a anos de luz daquilo que eu ambicionava e daquilo que eu acho que eu sou merecedora na minha vida. E em terceiro lugar, eu estava completamente na minha zona de conforto, sem degraus para subir. Estes 3 ingredientes no meu bolo foram explosivos. Resta-me sair. Não vai? E dar continuidade. E dar continuidade. Sim. Atenção, eu não sei se é perceptível, mas há aqui alguns cortes na rede e eu se calhar tenho aqui algum delay do meu lado, ok? Um, e foi isso tudo então que te fez sair da rádio, ok? E percebo perfeitamente, aliás. Percebo, quer dizer, eu percebo porque eu conheci N de realidades assim, não é? De pós-pandemia, das pessoas já não estarem, não é? Identificadas com o modelo tradicional de trabalho. Eu, inclusive, atenção, até porque eu entrei no mercado imobiliário em 2019 e depois logo assim veio a pandemia também. Portanto, pumba, toma, aprende que é para, que é para abrir o olho. Foram, lá está, 3 anos de muito crescimento e muita aprendizagem. E tudo aquilo que tu relataste aqui é engraçado porque muita gente se identifica, teve este clique, não é? Teve este despertar. E o conceito híbrido veio para ficar, sem dúvida. Apesar de ainda haver empresas que queiram voltar ao tradicional, mas eu acho que isso já não há volta a dar. Olha, nós estamos quase a terminar, não é? Porque vamos cumprir aqui com o teu pedido, ok? Uma horinha, vamos cumprir com o pedido. Pronto, como já percebeste, nem sequer falámos aqui de imobiliário, até porque o podcast não é especificamente imobiliário, mas havemos de aprofundar esse tema. E queria te perguntar, sim, agora porquê o imobiliário? Atenção, só um parênteses, eu já sei que nós vamos ter que fazer outro episódio a falar especificamente de imobiliário, se calhar, mas queria te fazer esta pergunta, não é? De tantos, se calhar, projetos ou opções que poderias ter tido, porquê o mercado Olha, imobiliário? porque não? É Por que não? aquela... Ok. Porque não? Olha, porque o mercado imobiliário, eu ainda há pouco disse, eu não sei se eu entrei na rádio pelas razões certas, eu também não sei se eu entrei no imobiliário pelas razões certas, mas acima de tudo é porque não. Eu acho que o imobiliário continua a ser visto com maus olhos e eu própria vejo isso no meu dia a dia. Parece um bocado que vai para o imobiliário quem não sabe fazer mais nada, quem está no desemprego, quem tenta se safar, quem não sei o Posso quê. fazer um Claro, parênteses? Para não te esqueceres.
até uma Carolina Camargo sentiu essa questão do mercado imobiliário de ser mal visto e também sentiste essa questão, agora vais para a consultora e é a Carolina Camargo. Claro que sim, Também sentiste isso? claro que sim, claro que sim. Ok, E parece sempre que há aquela coisa, e a vida deve ter corrido mesmo bué da mal desde que a mulher saiu da rádio, e agora coitada até ok, dar casas. ok. Mas eu, graças a Deus, Paulo, blindei muito nos últimos anos. Eu blindei-me, eu nos últimos anos blindei muito. Acho que a minha primeira blindagem faz muito cedo, quando eu realmente aceito o desafio de ser locutora de rádio, porque eu estou sempre a dizer isto, há uma coisa que nós dizemos muito, que nós temos que aprender a ter esta característica que é a estupidez natural. Eu acho que a estupidez natural é uma coisa que faz muita falta ao ser humano. Nós levamos-nos demasiadamente a sério e nós devemos ser um bocadinho mais estúpidos, no bom sentido da palavra, e às vezes não levar as coisas tão a sério. E portanto, esta estupidez natural, que eu já trago alguma dos meus 16 anos de rádio, ao facto agregado, eu estou-me a cagar para o que os outros pensam. Linda, Uhum, sabes? uhum, uhum. Pensam que eu vim para aqui por falta de opção. Depois os meus resultados, o meu percurso, há de mostrar o porquê. Estou muito tranquila com isso. Estou mesmo muito tranquila. Eu vim para o mercado imobiliário, eu já disse isto também noutras entrevistas, pelas pessoas. Eu estou a trabalhar com uma equipa que eu considero muito, muito especial, e eu também já disse isto em outras situações. Se eles fizessem outra coisa qualquer, provavelmente eu estaria a trabalhar com eles noutra coisa qualquer. Eu conheci a Sónia Monteiro há 2 anos, eu já falei sobre isto também. A Sónia tornou-se uma pessoa muito importante na minha vida e eu sei que eu também na vida dela. Eu ainda estava mais do que a trabalhar na rádio. A Sónia acompanhou todo o meu processo de saída, todas as minhas inquietações, todas as minhas dúvidas, porque quem acha que para mim foi fácil deixar a rádio, pá, por amor de Deus, não foi. Foi uma decisão muito difícil mesmo. E portanto, eu da Sónia passei para uma data de pessoas da Movon, para o Cristiano, que é uma pessoa muito especial, como tu também sabes, Paulo, o nosso broker, para toda uma equipa que já vinha de outra imobiliária, que passaram também a ser pessoas com quem eu lidava de vez em quando, e portanto, eu vi no espírito da Movon aquilo que eu queria para a minha vida, independentemente do que é que eles faziam. Independentemente daquilo que eles faziam. Eu vi naquela equipa, naquelas pessoas, aquilo, valores e estados de espírito e mindset que eu queria na minha vida, que eu queria alimentar na minha vida. E, portanto, acima de tudo, eu decidi ir trabalhar com eles. O vender casas era só um detalhe. O ser consultor imobiliário é um detalhe. Então, eu para estar com eles é aqui. O que é que eles fazem? Pá, mas se eles fazem isto tudo com esta coisa, isto de vender casas deve ser mega fixe e mega desafiante. Aqui. Epá, então, é por isso que eu estou sempre a dizer, eu não sei se eu entrei no imobiliário pela razão certa, mas eu entrei acima de tudo pelas pessoas. E se aquelas pessoas todas tinham escolhido aquele caminho, é porque aquele caminho tinha alguma coisa de especial. Entendes? Tinha alguma coisa de especial. E depois, na reflexão, no pensar, no porquê, de uma forma mais abrangente do porquê que eu estou aqui, se pensares comigo, Paulo, o mercado imobiliário dá resposta a todas as inquietações que eu tinha. Eu não queria cumprir a agenda de outros, eu queria cumprir a minha agenda. Check. Cumpro. Uhum, Faço uhum, o sim. horário, faço a minha agenda. E eu estou sempre a fazer esta ressalva. Fazer a minha agenda nunca foi para mim significado trabalhar menos. Eu não tenho medo nenhum de trabalhar bué. Até gosto. Até gosto. Adoro trabalhar. Sempre uma pessoa Mas que gosta tens tu o controle de na... controlar. Pronto. É óbvio que não controlas a 100%, não é? Mas tens ali um grau de autonomia. Pá, imagina, na rádio, 1 minuto de atraso estás lixado. O programa é para começar à hora certa, não é 1 minuto depois, não é 1 minuto antes. Eu vim de um meio onde o horário era uma coisa muito, muito, muito apertada e muito séria. E se for às 5 da manhã, é às 5 da manhã, e se for às 2 é às 2, e se for às 3 é às 3, e se for Eu lembro-me, eu já contei isto várias vezes, de ter ido trabalhar o João Maria, ter 4 meses, quando eu voltei a fazer o drive time, portanto eu na altura fazia 5 da tarde, 9 da noite, e atravessava a ponte com as mamas deste tamanho, porque tinha um bebê de 4 meses para alimentar. Epá, e portanto, o fazer a minha agenda, ou gerir a minha agenda, e tu dizes assim, a rádio foi responsável? Não, fui eu que fui trabalhar quando meu filho tinha 4 meses, ninguém me obrigou, mas lá está o lufa-lufa em que eu me Uhum. permiti estar, em que eu própria me enfiei ali. Portanto, tenho aqui logo um check. A vida de consultora permite-me gerir a minha agenda. Não quero de todo dizer que eu trabalho menos. De todo, até porque se eu não trabalhar muito, eu chego ao final do mês e recebo bola.
Mas atenção, só um parênteses, não confundir trabalhar muito com o ser produtivo, não é? Porque há muito essa, pronto, há Exatamente. muito Ter uma essa agenda produtiva e tens que ser muito eficaz naquilo que fazes. confusão. Portanto, logo aí foi, uau, isto preenche aquilo que para mim é um dos requisitos essenciais. Ponto número 2, guita. Ah, não ganho Ninguém trabalha para aquecer, não é? guita, claro, tenho 2 filhos para sustentar. Dinheiro, din-din, pilim, não ganho nada. Não. Chego ao final do mês, não tenho um ordenado. Mas tenho um potencial de ganhos que nem sequer teto tem. Uhum. Portanto, mais uma vez sou eu que decido. Mais uma vez eu coloco muito mais poder em mim, muito mais responsabilidade em mim, muito mais poder de decisão em mim, não é? Não há um teto. Quanto é que ganha um consultor imobiliário, Paulo? Não tens teto, lá está. Porque tu é que vais definir quanto é que tu queres ganhar. É engraçado que a malta pelo menos eu que ainda trabalho no recrutamento, não é? As pessoas ficam sempre um pouco confusas. Como assim? Eu é que vou definir o que é que eu ganho. Ok. Porque as pessoas não têm essa consciência do conceito de ser empresário, não é? É muito, ou de ser empreendedor, vá, o que seja. Tens o teu próprio negócio, está bem que o produto são os imóveis, mas as pessoas, no fundo, é que vão ser ali os canais. E as pessoas ainda não têm muito esse conceito alinhado, não é? Como assim não tenho teto? Não, porque vai depender daquilo que realmente consegues fazer, daquilo que realmente consegues ser produtivo e daquilo que és capaz de aguentar, não é? Ou dito na gíria, né? Da porrada que és capaz de levar e de aguentar para teres os resultados. Eu, pelo menos, é um pouco esta visão. Porque não tens teto. Não, Não tens. não tens, portanto, Não tens. a tua escadaria no mundo do imobiliário não tem fim, não é uma escada que tu começas a subir e nunca sabes quando é que ela vai terminar. O não ter teto é uma coisa que me fascina, principalmente porque eu vivi com um teto apertado a minha vida toda. E save the best for last, não é? Talvez aquilo que tenha sido o mais importante também no meio desta coisa toda. Pá, chamem-me o que quiserem, eu preciso, tenho uma necessidade, se calhar sou uma pessoa carente, não sei, eu preciso de ser importante na vida das pessoas. Eu não gosto de ser, eu não gosto da sensação de passar por alguém e não ser impactante. Uhum. Eu gosto. Pá, vamos pensar, eu tive 16 anos a trabalhar e ia falar para 1,5 milhão de pessoas. Portanto, é óbvio que eu tenho alguma coisa em mim que gosta de impactar, que gosta de marcar, que gosta de acrescentar. E, portanto, eu nunca seria um rato de laboratório. Nada contra, está tudo certo, mas eu não consigo Sim, são. ver a minha vida isolada num computador, ou num Excel, percebes? Ou num microscópio. Não consigo. A minha vida tem, para mim, a gasolina é combustível. Lidar com pessoas, acrescentar, impactar, é combustível. E, portanto, eu preciso, para ser feliz, para manter esta minha necessidade de estar de bem com a vida, de impactar pessoas. Epá, ó Paulo, qual é o bem material mais importante na vida de qualquer pessoa? É casa. É uma casa. É a casa. Desde a evolução do ser humano, não é? Da humanidade. Casa é o teu lar, é onde tu vais ver os teus filhos crescer, onde tu vais uh, ter o teu cão, onde tu vais dormir, respirar, é a tua zona segura. Uhum. É a tua zona segura, é o teu porto. Pá, pronto, isto a falar no lado mais emocional, porque eu sou nitidamente uma pessoa emocional, não é? Pá, já para não falar na questão financeira, não há, eu atrevo-me a dizer que na maior parte das pessoas não há bem material mais importante do que uma casa, não é? Uhum. Ai, desculpa. E portanto, com esta, lá está, a teologia do porquê que eu saí da rádio e a teologia do porquê que eu vim para aqui. Nitidamente, eu sinto que eu continuo a ter este poder de acrescentar valor e de impactar a vida das pessoas. Só muda apenas o conceito, ou seja, a realidade. Mas o propósito está lá na mesma. O Exato. propósito está lá na mesma. Boa. Carolina, epá, eu só tenho a agradecer. Atenção, vamos cumprir com o horário e vamos começar a terminar, não é? Para te deixarmos ir à tua vida, claro. E agradeço do fundo do coração por teres tido aqui este bocadinho, Ora que foi. Eu digo-te uma coisa, isto ficávamos aqui mais uma hora à vontade, à vontade. À vontade.
mas vamos cumprir com o horário. Isto foi um episódio, apesar de curto, do que é tradicional, mas cheio de valor. Que existe aqui muito valor neste episódio. Tenho a certeza que isto vai inspirar alguém, neste caso alguém que já tenha assistido, não é? E que vai assistir agora futuramente. Queria-te só pedir uma coisa. Que mensagem é que tu deixarias neste episódio ao teu marido e aos teus filhotes para que eles possam futuramente vir a ouvir, não é? O que é que a Carolina Camargo, enquanto mãe, enquanto empreendedora, enquanto profissional, não é? Enquanto mulher de armas, queira deixar aqui à família para recordarem mais tarde? Olha, ahm, eu espero, com o meu marido e com os meus filhos, deixar isto muito claro no meu dia a dia, não é? E acho que esta é a grande mensagem que eu tento passar. E que a vida lá está, ensinou-me a olhar para isto com muita clareza e com muita seriedade. Que é, por favor, não tenham medo de ser feliz. Custe o que custar. E que o medo nunca vos impeça. Porque era o que eu estava a dizer, pá, as pessoas dizem, quem me dera ter tido a tua coragem, quem me dera não sei o quê, porque eu estou aqui, já não sei o quê. Pá, foi bem difícil. Foi bem difícil. Mas sinto um orgulho muito, muito, muito grande em dizer assim, epá, mas não me travou. E o resultado disso está aqui hoje, uma Carolina Camargo com sucesso numa outra área, numa outra carreira, e as coisas não é? Estão a fluir, e sentes-te mais realizada com esta mudança? Epá, sinto-me muito bem. No outro dia também fiz uma live também com o Paulo. Também Paulo. Não, Alexandre. Por isso é que eu confundi o teu nome. Alexandre. Okay. Eu sou Paulo Alexandre também. O Alexandre é Veríssimo. E que ele me disse assim, alguma coisa do género, tu fizeste isto e agora és feliz. E eu vou ressalvar isto. Eu sempre fui feliz, eu fui muito feliz na rádio. Eu fiz isto para continuar a ser feliz, não para me tornar uma pessoa feliz, foi para continuar a ser feliz. E, portanto, este barómetro da felicidade e daquilo que me traz paz, harmonia, tranquilidade, felicidade, bem-estar, tem que ser uma meta que nós tentamos sempre atingir. O que é que me falta? Porquê é que eu estou assim? Porquê é que eu não estou assado? O que é que eu posso fazer diferente para alcançar determinado objetivo? E, portanto, acho que é isto, Paulo. Estou muito orgulhosa, e eu também disse isto lá, já que eu disse uma vez, posso dizer duas. Estou muito orgulhosa, estou muito feliz, estou muito realizada por ter tido tomates para tomar a decisão que eu tomei, mesmo sendo mulher, não é? Portanto, estou muito feliz com isso. Certo, sim. Porque é preciso muita coragem, ou muitos tomates, não é? Pegando aí na natureza, não é? Realmente para dar o salto, atenção. É preciso, porque lá está, é o desconhecido, nós não sabemos o que é que vai acontecer lá na frente. Mas pronto, cabe a nós depois assumir essa responsabilidade, claro. Carolina, olha, eu quero te agradecer, muito obrigado. Vamos cumprir com o horário, muito obrigado. Como eu te digo, agora ficávamos aqui mais uma hora à vontade. Olha, só para teres ideia, só os apontamentos todos que eu tirei, ok? E foi uma história brutal. Malta, que esteve aqui na live, eu quero agradecer o vosso tempo também. Muito obrigado por terem disponível aqui um pouco da vossa manhã a assistir aqui a esta live, este podcast live com a grande Carolina Camargo. Para quem quiser encontrar a Carolina nas redes sociais, Carolina, diz aí os teus contactos, por favor, à malta, que depois estiver a ouvir o podcast no Spotify. Também no Instagram como no Facebook, acho que dá aqui logo. Acho eu. Façam, Carolina Camargo, pesquisar e vão encontrar. Boa. Quem quiser saber também um pouco mais, quem ainda não saiba, claro, basta só ir ao Google e pesquisar Carolina Camargo RFM, o que seja, vai encontrar, aliás. Existe inclusive até na própria RFM, não? Uma pequena bio da Carolina, para quem quiser saber mais. Temos aqui a malta toda aqui a despedir-se. Vamos terminar. Carolina, muito obrigado mais uma vez, foi brutal. Obrigada. E futuramente haveremos fazer mais, claro. Muito obrigado. E malta, a todos vocês que estão desse lado, vemo-nos no próximo episódio, Mindset Talks Podcast Live. Um abraço a todos e uma boa quarta-feira. Obrigado, Carolina. Beijinho. Um beijinho.